Fala, meus queridos, tudo bom? Voltei aí com uma série nova para o nosso canal agora, uma série que vai te falar sobre um tipo, sobre um modelo, sobre um grupo de revoltas que ocorreu no Brasil colonial, esse grupo chamado Revoltas Nativistas, beleza? Quando a gente fala em revolta no Brasil colonial, e não se engane, o Brasil passou por grandes revoltas, nunca foi um país pacífico como alguns querem pregar, sempre houve muita contestação. Revoltas no Brasil colonial são divididas em dois grupos. O primeiro grupo, revoltas nativistas, beleza? O segundo grupo, revoltas emancipacionistas ou separatistas. A gente ainda tem lá na frente revoltas regenciais, mas não é mais no período, né, de colonização, não é mais no período do Brasil colônia. Quando a gente fala em revoltas nativistas, tem algumas características que a gente pode dar para o conjunto, né, para basicamente todas elas. São 9. A gente pode destacar, e a gente vai destacar aqui no canal 6, vão ser 6 vídeos diferentes, 6 vídeos bem específicos e curtinhos. Esse vai ser um pouquinho maior porque eu vou te falar a caracterização geral das revoltas nativistas. Qual é? Revolta nativista atende a um conflito local, tá? Um aspecto local, de um grupo local, por isso que é nativo, ou seja, um grupo que vivia aqui, que estava descontente com alguma coisa que a metrópole fez, ou que estava brigando entre si por alguma coisa, tá bom? De forma geral, a gente tem que entender o seguinte: revolta nativista não há ideal libertário, não temos ideal de independência, não temos perspectiva liberal, não temos influência do iluminismo, beleza? Já numa perspectiva emancipacionista, que também vamos ter vídeos para explicar mais tarde, a gente tem o quê? Uma perspectiva de independência, o nome já diz, né? Emancipação, ou seja, influência iluminista, influência de movimentos que foram influenciados pelo iluminismo, tais como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, certo? Uma coisa que também é muito importante que essas revoltas nativistas não trazem, que é o ideal de república. O ideal republicano não está colocado numa revolta nativista, já numa emancipacionista ela pode aparecer e aparece com frequência. Ou seja, há também um distanciamento temporal grande entre elas. As revoltas nativistas são compreendidas entre 1641, que foi a primeira lá em São Paulo, que a gente vai falar hoje, a aclamação de Amador Bueno, ou revolta de Amador Bueno, e a última foi em 1720, com o Filipe dos Santos, revolta de Vila Rica, ou revolta Filipe dos Santos. Já as revoltas emancipacionistas, né, elas têm como traço importante a segunda metade do século XVIII, basicamente o fim desse século XVIII e já o início do século XIX. Beleza? Como, por exemplo, revoltas emancipacionistas a gente pode citar a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Aqui, quando a gente fala em revoltas nativistas, aclamação Amador Bueno, revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, revolta da cachaça que acontece no Rio, que é muito importante, revolta Filipe dos Santos, enfim, e mais umas outras pequenas, motins do Maneta, Conjuração ao Nosso Pai, que são bem pequenininhas, quase não tem nada para falar sobre elas, não tem quase nada sendo produzida sobre elas. Revolta do Sal é uma outra, enfim. Essa aclamação Amador Bueno é uma revolta importante porque já caiu em concursos militares, e o que eu tenho para falar aqui para vocês é que ela foi, primeiro, a nossa primeira grande revolta nativista, e segundo, ela vai atender uma tônica que é geral para as outras, ou seja, que tônica é essa? A maior parte das revoltas nativistas possui uma construção histórica muito curta. O que quer dizer isso? Ou elas são curtas no seu próprio acontecimento, por exemplo, essa aqui nem vai chegar de fato a acontecer. Vão tentar aclamar o cara e o cara vai dizer: opa, isso aí não é comigo não, e vai meter o pé. E depois que elas acontecem, há pouca gente que trabalha com elas. É difícil você achar um artigo científico, historiográfico, coeso, um trabalho acadêmico sobre uma aclamação de Amador Bueno. Até mesmo em São Paulo, onde ela tem uma importância nativa, histórica bem importante, regional. A história regional, já falei aqui no nosso canal, como em determinados locais a gente estuda muito uma coisa e em outros a gente estuda pouco outra coisa. Quando a gente fala em aclamação de Amador Bueno, a gente vai lembrar até de uma citação que aconteceu. O Dom Pedro I, ao visitar São Paulo, já chegou a falar: é prazer estar na terra de Amador Bueno. Olha só que coisa maravilhosa. O quê?
há uma identificação com quem foi esse Amador Bueno, porque foi o cara que o quê? Se negou a se rebelar contra Portugal. Olha só, tem que ter orgulho desse cara, né? Só que não. Uma coisa que é muito, muito, muito importante e que está atrelada a isso que eu já falei agorinha, é a questão de como determinados acontecimentos vão entrar para a história regional e vão acabar sendo fechados. Ou seja, pouco debate, pouca descoberta e pouca, o quê? Novidade para um caso como esse. Então há muito tempo que a gente não tem uma novidade sobre a aclamação de Amador Bueno, a gente não tem uma pesquisa mais aprofundada. E outra coisa, é um movimento tão pequeno, mas que de repente figurou tão importante. Por que um movimento tão pequeno como esse virou tão importante? Já aconteceu, por exemplo, um outro chamado Os Motins do Maneta, que também foram bem pequenos, mas que não ficaram tão importantes como a aclamação de Amador Bueno, talvez por ter acontecido em São Paulo e outro no Nordeste, talvez seja a explicação. Mas a história tem um pouco disso, né? Escolha e descarte, né? Você escolhe uma coisa, descarta a outra, e assim as coisas vão andando. Basicamente 3 grandes escritos sobre a revolta, né? Sobre a aclamação de Amador Bueno. Um deles o principal deles é de um Frei Gaspar de Madre de Deus, um cara importante que vai ser o primeiro a escrever sobre isso. Um outro camarada que vai escrever é um historiador chamado Pedro Tax. Tá? O Pedro Tax é um historiador importante, com bastante influência. É nome de governador, né? Governador do Mato Grosso, se não me engano. Também se chama Pedro Tax, mas não é ele, pelo amor de Deus. Do século XVIII, esse camarada, ele escreve bem depois desse acontecimento, mas ele traz um relato importante. E também o terceiro cara importante que fala sobre a aclamação de Amador Bueno é o Afonso de Toné. O Afonso de Toné, quem estudou a Guerra do Paraguai vai lembrar do pai dele, o Visconde de Toné, o Alfredo de Toné. O Visconde de Toné participa da retirada da Laguna e tudo mais. A gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai numa série de vídeos especial também. Então, 3 grandes camaradas que falam sobre a aclamação de Amador Bueno e, de forma geral, as revoltas nativistas não nos trazem grandes conteúdos. É simples, é direto e pronto. Se você for fazer um concurso militar, você tem que gravar o quê? Ano que aconteceu, e é ruim demais essa história de gravar, né? Factual, decoreba, mas infelizmente é a nossa estrutura do concurso militar. Eu odeio isso, mas é o que você tem que saber. Então vamos lá. Você tem que saber ano, onde aconteceu e basicamente o que foi. Ter ideia geral do que foi. Agora, se você for fazer um Enem ou um concurso de um outro vestibular, você tem que ter mais uma roupagem geral do que foi isso. Eu vou te dar toda a roupagem agora para você ter um conhecimento mais completo sobre essa revolta. Vamos nessa? Vila de São Paulo, 1641, um ano antes de 1641, ou seja, também conhecido como 1640, acontece uma coisa que é muito importante para a história portuguesa, que é a reconquista do trono português por um rei efetivamente português. É uma espécie de independência, uma nova independência portuguesa, porque Portugal estava entre 1580 e 1640 na chamada União Ibérica. Tem um videozinho meu com até Baroni falando sobre a União Ibérica. Ou seja, aquele período em que a Espanha vai exercer um domínio importante sobre Portugal. O rei espanhol vai ser comandante também de Portugal. Então a gente tem lá Filipe II primeiro, depois temos o Filipe III, Filipe IV, até que Dom João IV é, de fato, coroado como monarca desse Portugal livre, ou seja, Portugal, a partir de 1640, é uma nação não mais vinculada a essa coroa espanhola. Isso vai trazer, assim como a União Ibérica trouxe implicações importantes para o Brasil, essa coroação vai trazer implicações importantes para o Brasil, basicamente para São Paulo. Por quê? Durante a União Ibérica, o que vai ser marcante em São Paulo? A vinda de grupos espanhóis e a fixação ao redor da Vila de São Paulo, beleza? Ou seja, alguns espanhóis vão estar por ali, vendo como é que funcionam as coisas, começando um comércio importante entre as colônias da América Espanhola e São Paulo, e esse comércio envolvia o quê? Escravos indígenas, ou seja, os indígenas que eram presos por esses bandeirantes, na ação bandeirante, esses paulistas, junto com os espanhóis, eles traziam esses camaradas e vendiam, tinha uma ligação direta a Buenos Aires, Assunção, com o São Paulo, para essa venda desses caras, desses indígenas, que eram tratados como mercadoria. Essa ação ela era muito importante
para servir como mão de obra local, ou seja, durante esse período do século XVII, 1630 e 1680, explode em São Paulo a produção do trigo, ou seja, o camarada que vai trabalhar com o trigo, ele é escravo indígena, e também como fonte de lucro com a sua revenda, basicamente para onde? Buenos Aires e Assunção, região da América Espanhola. Ponto? Bacana? Isso dava lucro, isso dava dinheiro, isso dava um status bacana para quem estava ali em São Paulo vivendo disso. E o que essa galera da União Ibérica fazia? O que a Espanha, dominando Portugal, influenciando o Brasil, fazia nesse período? Fazia vista grossa. Não fazia um controle rígido do que estava acontecendo ali. Portugal tinha uma política mais contrária a essa escravização indígena. Tá bom? Para Portugal, escravo tem que ser, o indígena tem que ser livre, não pode ser escravo nesse momento. Beleza? Tem uma ação jesuíta muito mais forte, Portugal incentiva isso, ou seja, Portugal fecha os olhos e incentiva a escravização de africanos. Beleza? Mas não fecha os olhos e não incentiva a escravização de indígenas. Quando Dom João IV volta ao poder em Portugal, e isso é muito importante, quando Dom João IV volta ao poder em Portugal, o que vai acontecer? Vai acontecer primeiro um medo geral da galera de São Paulo de que Portugal, tendo agora um rei próprio, ele passasse a influenciar e dizer: opa, esse comércio está errado. Como é que você vai fazer um comércio com a América Espanhola sendo uma colônia portuguesa? Como é que você vai ficar pegando indígena e colocando ele para trabalhar se é uma política contrária à Igreja Católica Portuguesa criada por jesuítas na América? Ou seja, como é que você vai continuar fazendo algo que dá muito dinheiro, que é essa escravização indígena, se agora você tem Portugal podendo chegar e dizer: não, acabou? Esse medo vai ser generalizado e vai ser ainda mais evidente nos espanhóis que viviam aqui. E esses espanhóis, segundo os relatos, vão acabar influenciando, aliciando os bandeirantes paulistas a se sublevarem, a se revoltarem. Ao quê? A criticarem já de alto o modelo de incorporação de Dom João IV como rei. Ou seja, o camarada espanhol que está vivendo por aqui, e não era pouca gente, ele está vivendo por aqui, participando desse comércio ativo. Quando Portugal volta a ter um rei próprio, ele fala: opa, ô bandeirante, chega aí, vamos conversar. Esse papo aí vai ficar ruim. Olha, eu amo essa terra. São Paulo é demais, cara. Tô até torcendo pro Corinthians. Tão apaixonado que eu tô pela tua terra. Mas tem uma coisa. Não dá para uma terra tão bacana assim ser governada por um rei chamado Dom João IV lá de Portugal. A gente tem que ter um governante próprio. Beleza? E aí? Tu topa essa parada comigo? O bandeirante olha para ele: você é louco, mano? É claro. E aí eles fecham e falam: vamos fazer uma revolta. Não vamos aceitar esse rei. Vamos botar o quê? Um cara que é importante, que é rico, que é proprietário de o quê? De indígena, que tem uma puta de uma fazenda, que já está caminhando para o fim da vida, mas que tem muita influência local. Vamos pegar esse cara, vamos colocar como governante geral e vamos dizer tchau para esses mandos do rei. Beleza? Agora perceba, vem aqui comigo. Essa estrutura que pode parecer a olho cru, tá? Ao olho de quem não está acostumado a olhar a história com maldade, como um fator de independência. Então os paulistas queriam independência em relação a Portugal, tinha um ideal liberal, tinha um ideal ali de república. Não. Mas a única coisa que o paulista queria naquele momento, esse bandeirante, essa galera que estava revoltada ali em São Paulo, era o quê? Era que um cara fosse o novo governante e esse comércio lucrativo continuasse. Na verdade, há indícios que, na verdade, a ideia era o quê? Dar meio que um impacto em Portugal e dizer: olha, nós temos força para perturbar vocês. Nós temos força para ditar nossas próprias ordens. Olha, nós temos força para dizer que esse comércio, esse lucro que a gente ganha vendendo mão de obra indígena, tem que continuar e pode continuar. E eles escolhem um camarada que era, como eu falei, rico, grande proprietário de indígenas escravizados, dono de fazenda gigante, um cara de muito prestígio que quase todo mundo amava. Quem era? Amador Bueno da Ribeira. Só que esqueceram de falar para ele, né?
Esqueceram de combinar com os caras. Parece o Garrincha lá na época da Copa, com os russos. O professor combinou com eles. Ou seja, ninguém combinou com o Amador Bueno da Ribeira. E o que vai acontecer, a partir do momento que a galera parte para chegar no Amador e convencer ele a participar desse movimento, ele diz: não, tá maluco? Vou participar disso? Eu tô tranquilão, sou da elite, minha vida tá estabilizada, cara. Tá maluco? Vou brigar com Portugal? Metrópole poderosa, eu tô fora. Ele sai de casa escondido, de espada na mão, e se esconde no mosteiro de São Bento. E a galera atrás dele. Amador, 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 tchá, tchá, Amador, tchá, tchá. Aí ele vai, se esconde lá, fica lá dentro, jurando fidelidade a Dom João IV. Quando ele faz isso, ele já joga um jato de água fria naqueles paulistas. Aqueles caras chegam a botar a mão no joelho e... não dá, né? Se ele não quer, melhor a gente não fazer. E aí o movimento esfria, o movimento não ganha força, e todo mundo vai juntinho pedir desculpa para a coroa, para a metrópole, e são anistiados. Esse é o fim da revolta, de uma revolta que de fato nem aconteceu, né? A aclamação de Amador Bueno, por quê? Amador Bueno foi aclamado como novo governante, como novo rei da região, mas ele não quis, não era isso que ele queria. Ele queria permanecer a sua vida pacata, tranquila, cuidando daquela pequena fazenda, cuidando daqueles pequenos escravos indígenas que ele tinha, né? Ou seja, uma vida muito difícil, coitadinho. Ai, meu Deus. E ele queria fidelidade a Portugal ainda. Então, tudo isso se encerra. Valeu? Curte, se inscreve. Próximo vídeo é Revolta da Cachaça acontecendo no Rio de Janeiro. Ele vai ser bem mais curto, porque agora você já tem um modelo geral de revolta nativista. Vem comigo.